Olá, na aula de hoje a gente continua estudando o laser. Vimos aqui na aula passada o fenômeno da amplificação e nós falamos que esse amplificador vai estar numa cavidade. Então está na hora de estudar essa cavidade, saber quais são os modos de energia luminosa que essa cavidade suporta e qual é a relação entre esses modos e aqueles modos que terão ganho, terão amplificação pelo processo de emissão estimulada. Antes de estudar a cavidade propriamente dita, a gente precisa apresentar um novo tipo de solução para a equação de onda que vai ser mais adequado para representar a luz laser. Nós tínhamos visto a onda plana, nós começamos resolvendo lá atrás as equações de Maxwell e fizemos uma revisão de onda e vimos a onda plana de um campo eletromagnético. De novo, eu estou esquecendo por enquanto que ele é vetorial. Ela é uma constante vezes cosseno de K escalar R menos ômega T, onde R é x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z, é o vetor posição, né? São características dessa solução. Ele existe em todo o espaço, então naturalmente é uma abstração matemática, né? Um processo físico não vai existir com valor diferente de zero em todo o espaço, isso envolveria energia infinita. Ela é o bloco constitutivo de outras soluções, como nós vimos pela análise de Fourier. A onda esférica, existe um exercício da última lista aqui, ou da penúltima lista, não lembro, que pede para vocês trabalharem com a solução da onda esférica. Ela tem a característica é igual a sobre R cosseno de KR menos ômega T. Parece muito com a de cima, né? Na verdade é completamente diferente. R e K agora são os módulos, né? Então ela varia apenas com a distância, não varia com direção, e a amplitude precisa cair com o fator 1 sobre R, né? Para que seja a solução da equação de onda. Essa onda é um pouco mais interessante do ponto de vista de descrever um fenômeno real. Ela vai representar, por exemplo, se você tem uma fonte pontual ao longo de todo o espaço, ela vai em todas as direções, né, propagar uma onda esférica. A uma mesma distância dessa fonte, eu tenho a mesma fase. Por isso que o fator de fase varia com módulo de K vezes módulo de R. Não é mais uma questão vetorial. Aqui está esse feixe gaussiano, numa representação esquemática. Então aqui eu estou mostrando o que seria um feixe de luz se propagando prioritariamente numa região Z, né? Observem que o feixe também vai divergindo, ele vai então ocupando regiões maiores, né, desse plano XY, mas a principal direção de propagação dele é uma certa direção que nós vamos chamar de Z. Diferente da onda esférica, portanto, ele não está se propagando em todas as direções, mas ele tem uma direção preferencial de propagação, né? Vai ser melhor para representar o laser. Não apenas o laser, quando você liga uma lanterna, ela vai haver um feixe também que diverge, ele vai divergir bem mais rápido do que o feixe do laser, mas ele também tem uma direção principal de propagação, ele não se propaga em todas as direções. Diferente, no entanto, da onda plana, que também tem uma direção de propagação Z,
na direção perpendicular, eu não tenho um plano de mesma fase, né? Ou seja, a energia dessa onda não está distribuída em todo o universo nesse plano infinito aqui. Ela está concentrada, não é, em uma área com simetria circular, e aqui nós vemos esquematicamente aí o que seria essa distribuição de irradiância. Na direção perpendicular à propagação aqui, então, eu estou olhando para de onde veio essa luz, estou olhando para o laser. Aqui, naturalmente, é um negativo, a parte mais escura aqui significa maior densidade de energia luminosa. Então, eu tenho uma energia aqui luminosa, uma irradiância, que é máxima no centro e decai com simetria circular em direção à ponta, né? E ela decai como uma gaussiana, daí o nome, né? Ele tem essa característica aqui, onde R é essa distância ao centro do eixo. Então, a energia está mais concentrada, não é, em um raio W0 aqui. É onde ele vai cair 1 sobre E ao quadrado, né? Essa distribuição. Portanto, eu vou tomar isso aí como o tamanho, a largura desse feixe. Observem que essa largura ela assume um mínimo em algum ponto. Eu vou chamar esse ponto de cintura do feixe, como a gente vai ver. Por exemplo, ela pode ser o resultado de uma lente, né? Ele vinha divergindo e aqui havia uma lente e ele então teve uma convergência para esse ponto. Veja que ela não é zero. Aquilo que a gente aprende em ótica geométrica na escola, de que a lente foca a luz num ponto, ele não pode ser verdade, né? Imagine o que acontece com a energia nesse ponto, né? A densidade de energia ficaria infinita. Então, na verdade, ela foca numa região pequena, de fato, do espaço. A gente vai ver como é que qual é o mínimo que essa região pode ter. E a partir daqui, ele diverge de novo. Observem, entanto, que esse W0 é mínimo aqui e é uma função W de Z em algum outro ponto. E para fazer uma projeção aqui, esse feixe passa a divergir com um ângulo θ. Certo? A gente vai então observar primeiro de onde vem, né, a descrição matemática desse feixe e voltar a estudar suas características. Então voltamos à nossa equação de onda e vamos resolver de uma outra forma hoje. Vou escrever a equação de onda 1 sobre C ao quadrado, derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo, menos o Laplaciano de E igual a zero. Mais uma vez, é uma escalada aqui. A gente vai fazer isso até estudar a polarização lá na frente. Eu vou usar uma técnica bastante conhecida de quem fez equações diferenciais parciais, chamada separação de variáveis. Eu vou assumir e verificar depois se isso funciona, que essa função é uma função do espaço vezes uma função do tempo. Vou assumir ainda que essa função φ é senoidal, harmônica, né? E vou escrevê-la na forma da exponencial complexa φ de t é E elevado a j ômega t. Colocando de volta na equação, eu vou chegar a uma nova expressão, dado que essa variação temporal vai simplesmente trazer fatores, né, ômega e j ômega aqui para baixo, não é difícil mostrar que eu vou passar a ter uma equação ligeiramente diferente, dada por nab ao quadrado mais k ao quadrado é igual a zero. Né? Ficou bem compacta, onde k é ômega sobre c, que é aquele número de onda. Veja que essa é uma nova equação, ou seja, ainda é equação de onda, mas é simplesmente a equação de onda para o caso em que eu vou assumir variação harmônica no tempo,
essa equação mais restritiva recebe o nome de equação de Helmholtz. Bom, essa equação ainda está genérica demais. Eu ainda vou fazer algumas considerações. Eu ainda vou considerar. Eu já tinha separado a parte temporal, que é puramente uma exponencial complexa, da parte espacial. Na parte espacial, eu ainda vou fazer uma nova consideração. Eu vou dizer que a parte espacial, a variação do campo elétrico no espaço, ela é também decomposta em uma função de x, y e z vezes e elevado a menos j, k, z. Isso é equivalente a pedir que se considere uma direção principal de propagação. Quando eu faço que o termo que representa a fase dessa onda, né, por causa desse termo JKZ, lembre-se, K vai estar associado ao comprimento de onda, né? Então o comprimento de onda está definido na direção Z. Eu estou dizendo que existe uma direção principal, que era exatamente o que eu tinha mostrado para o feixe gaussiano. Observem que φ ainda é função de Z. Então, na direção de propagação ainda existe uma variação do próprio campo elétrico, né? Mas a principal forma dessa variação é apenas uma fase e, portanto, a direção Z é diferente das outras. A onda está propagando-se preferencialmente na direção Z. De novo, voltando à equação, ela vai ficar agora ainda um pouquinho diferente. Ela vai ficar agora da forma nabla 2 psi menos 2jk d psi dz. Tudo isso vezes e elevado a menos jkz igual a zero. Assim eu separei a contribuição da variação de φ com z. Lembrando que, isso é da definição, o operador laplaciano é a soma das derivadas segundas em todas as direções, né? d2 psi dx2, d2 psi dy2, d2 psi dz2. Agora eu apelo para uma hipótese chamada hipótese paraxial. Isso quer dizer perto do eixo. E o que isso significa é que na direção perpendicular à propagação nós estamos no centro, naquela região de máxima energia. Nós estamos perto daquela região. Nós não estamos longe desse ponto central da propagação do feixe. Matematicamente, o que essa hipótese física vai nos dizer é que a gente pode desprezar esse termo de segunda ordem aqui nessa soma, certo? O que eu estou dizendo, esse perfil, essa função psi é o perfil, né, desse campo elétrico na direção, basicamente na direção perpendicular à propagação. Eu estou dizendo que ele varia um pouco com a propagação, com a direção de propagação, mas muito menos que as outras coisas, né, as outras variáveis. Então, ele pode ser, isso é verdade desde que não esteja longe do eixo. E eu posso desprezar, então, essa variação nessa soma. E isso, finalmente, vai me levar a uma forma final dessa equação diferencial, que eu vou escrever da seguinte forma. Laplaciano xy, depois eu explico o que quer dizer isso, menos 2jk d psi dz, isso aplicado a psi é igual a zero.
essa vai ser a chamada equação paraxial de Helmholtz. Que equação é essa, então? É a equação de onda sobre as hipóteses de variação harmônica de uma direção preferencial de propagação Z e de uma observação próximo ao eixo da direção de propagação. Esse Laplaciano transversal, como é às vezes chamado, é naturalmente essa expressão aqui, desprezando-se a variação na direção Z. Certo? E essa equação, sim, admite a solução do tipo feixe gaussiano, que é a que nos interessa. Então, agora a gente vai ver a expressão. Eu não vou realmente resolver essa equação. Bastante difícil de fazer isso em coordenadas retangulares. Seria melhor passar para coordenadas cilíndricas e depois reinterpretar tudo. Mas eu vou pular essas etapas e vamos discutir o feixe gaussiano, a sua descrição matemática. Eu vou escrever aqui de uma vez só a expressão desse feixe. Já adianto que ela é bastante complicada, ela tem muitos termos. Nós vamos estudá-lo separadamente. A ideia é que ninguém decore nada aqui. A gente vai relacionar aquela simples imagem que nós vimos antes, né, de um feixe que se concentra, depois diverge, e como é que isso vai ser representado matematicamente. Então, primeiro eu vou escrever ela inteira em um passo só aqui. Você vai prometer que não vai se assustar com essa equação e daqui para frente a gente vai estudá-la em detalhes, passo a passo. Eu também trouxe aqui aquela figura para a gente se referir a ela quando for estudar e entender essa equação. A primeira coisa eu gostaria de definir, né? Está faltando a opção de variável aí. Então, em primeiro lugar, esse R é a distância no plano XY, né? No plano perpendicular à direção de propagação Z. Esse R minúsculo. Faltou também explicar quem é esse W de Z. Eu vou colocar aqui a expressão dele. W de Z vale uma constante W0, que multiplica uma certa expressão que depende de Z e de algumas outras coisas. 1 mais lambda Z ao quadrado sobre π W0 ao quadrado elevado a meio. Outra coisa que precisa ficar claro é que... Faltou fechar parênteses. Eu vou fazer esse ponto aqui, que nós vamos chamar cintura, né? O ponto em que a onda tem um mínimo W, uma mínima largura de feixe. Eu vou chamar esse ponto de Z igual a zero. Eu vou colocar a origem aqui, certo? Então, é fácil mostrar que W de Z igual a zero é exatamente esse W0. Então, W0 é, na verdade, como está aqui na figura, esse raio, né, mínimo desse feixe. Agora, vamos pensar, primeiro, essa expressão bastante complicada, vamos separar as coisas e pensar primeiro na parte real dessa expressão, que a parte real vai estar ligada à chamada irradiância desse feixe, que é a energia radiométrica por unidade de área. A gente vai estudar isso em radiometria. Então, isso aí é a unidade dela em watts por metros quadrados, né? Só para a gente pensar na unidade. E essa irradiância, ela é proporcional ao módulo quadrado dessa expressão complexa. Então, naturalmente, eu não vou considerar essa expressão toda está dentro de uma exponencial complexa, tem módulo 1. Então, na verdade, essa irradiância fica da forma I proporcional a
E elevado a menos 2R2, por causa do quadrado, sobre W ao quadrado de Z. E isso aqui é uma gaussiana. Certo? Se a gente pensar em W como um valor, ele varia com Z, mas não varia com X e Y. Então, se a gente plotar aqui essa irradiância em função do R pequeno, a gente vai ter uma gaussiana, aquela curva em forma de sino, né? Uma curva que tem o máximo no zero e que cai com a distância, certo? O que nos lembra esse perfil aqui, como a gente viu. Agora eu estou olhando, né, na direção, para a direção que a onda está se propagando, estou olhando na direção do laser. Mais uma vez, ao contrário da onda plana, que existiria em todo esse plano perpendicular à direção de propagação, a energia está concentrada num feixe. Então, nós conseguimos representar isso. Observe também que esse W, ele controla a abertura dessa gaussiana, né? Ou seja, como nós esperávamos, a largura desse feixe. Um W0 menor é um feixe mais concentrado, nesse ponto Z igual a zero. Um W0 maior é um feixe menos concentrado. Vamos falar então agora da divergência desse feixe. Eu havia dito que você consegue, vamos dizer assim, focar esse feixe num certo raio mínimo aqui, mas depois disso ele diverge, ele vai se abrindo, certo? Essa energia vai se espalhando. E eu posso representar isso por um ângulo, né? Se você fizer uma projeção linear aqui, esse feixe, longe da cintura, vai crescer uma divergência governada por esse ângulo θ. E dá para mostrar, não é complicado, que esse ângulo θ vale θ igual lambda sobre π W0. Vamos então fazer algumas considerações aqui. Esse ângulo, né, com que esse feixe vai se alargar e vai divergir, ele aumenta com o comprimento de onda. Portanto, um laser de luz vermelha vai espalhar, né, mais rapidamente, vai divergir mais rapidamente que um laser de luz azul. Π é uma constante, e veja que interessante, quanto mais intenso esse foco que eu fiz, né, quanto mais eu tentar reduzir esse feixe a um valor muito baixo aqui na cintura, mais rapidamente ele vai divergir. Ok? Há uma possibilidade que nós não seguimos aqui de mostrar por um outro caminho que isso, na verdade, é uma manifestação do princípio da incerteza, né? Se eu conseguir localizar esse feixe no espaço, eu perco informação de para onde esse feixe está indo, né? Eu perco informação da velocidade vetorial desse feixe. Agora eu gostaria de voltar na equação e verificar a fase. Verificamos o módulo, vamos verificar a fase. Eu vou escrever aqui apenas a expressão da fase, daquela expressão anterior. Ela vai ter a seguinte forma: E elevado a menos J, uma série de expressões. A primeira parte, Kz, simplesmente é a propagação na direção Z. Se fosse uma onda plana, o termo da fase pararia aí, né? Lembre-se que eu estou com uma onda que tem uma direção preferencial de propagação na direção Z. Ela se propaga um pouquinho também, porque ela tem essa divergência nas outras direções, mas há uma relação linear, o número de onda na fase na direção Z. R ao quadrado sobre 2R de Z. E vai ter mais um outro termo aqui que por enquanto não nos interessa muito. E eu quero agora estudar esse termo e tentar entender o que ele quer dizer. Para isso, eu vou voltar à nossa onda esférica para fazer uma comparação. Vamos então pensar um pouco de novo na onda esférica. Lembre-se, eu tenho uma fonte pontual
E eu vou ter uma onda que a qualquer distância dessa fonte teríamos a mesma fase. Então varia apenas com essa distância que eu vou chamar aqui de R maiúsculo, certo? A gente tinha visto que esse tipo de onda é representado matematicamente por U de R igual a 1 sobre R é elevado a menos JKR, certo? Não K vetor R, mas apenas a multiplicação do número de onda K pela distância. E eu vou, para comparar com a minha gaussiana, eu tenho que fazer as mesmas aproximações, né? Eu vou então dizer que Z é muito maior do que R. Lembrando, esse R minúsculo é a distância para o eixo, né? A distância na direção perpendicular à propagação. Ou que R é muito menor do que Z, o que significa que eu estou perto do eixo. Quando eu fizer isso, esse R, que naturalmente é R ao quadrado mais Z ao quadrado, lembra que o R tinha a distância x e y, né? Agora incluir Z é raiz quadrada, né? Eu vou colocar esse Z para fora da raiz quadrada, escrevendo Z 1 mais R ao quadrado sobre Z ao quadrado elevado a meio, certo? E como Z é muito maior que R, esse termo é muito menor que 1, eu vou usar a expansão até o primeiro termo da série de Taylor e dizer que 1 mais a raiz quadrada é aproximadamente 1 mais a sobre 2, para a muito menor que 1. Então, eu vou ter R aproximadamente igual a Z mais meio de R ao quadrado sobre Z. Acontece como Z é muito maior que R ao quadrado, eu vou associar o Z ao próprio R. Então, eu vou escrever dessa forma. E se eu comparar, né, essa expressão aqui com o que aparece, lembre-se, na onda esférica eu tinha menos JKR, e R eu descobri que é aproximadamente essa expressão. Se eu comparar agora com a fase da onda gaussiana, vejo que aparece exatamente o termo em Z, e esse termo muito parecido com esse também. Ou seja, identificamos o significado dessa função R de Z aqui. Esse R de Z é, na verdade, o raio de curvatura da frente de onda. Vamos ver aqui da minha expressão, eu espero uma onda quase plana aqui, lembra? Isso foi assim que a gente definiu a cintura, né? Não há curvatura na frente de onda nesse ponto, e a partir daqui eu começo a ter ondas, né, com uma curvatura tendendo à esférica. Portanto, o meu R de Z deve satisfazer essas expressões. Vamos verificar. Detalhando então essa questão do raio, a expressão daquele R de Z está aqui. Veja então que o raio tem essa evolução com a posição Z. Lembro que a gente combinou que a nossa origem Z igual a 0 está aqui na cintura do feixe. Em Z igual a 0, esse termo vai fazer um raio de curvatura infinito, ou seja, nesse ponto a fase é plana, né? Os pontos nesse mesmo ponto aqui na direção transversal tem a mesma fase. Como nós
tínhamos definido a cintura dessa forma. À medida que eu vou aumentando o Z, essa curva de fase constante começa a ficar mais curva. E longe da cintura, essa expressão tende a Z, certo? Esse termo vai se anular, essa expressão tende a Z. Ora, o raio de curvatura ser igual à distância é como se você tivesse uma fonte pontual aqui e uma curvatura esférica. Então, longe da cintura, nós temos uma frente de onda esférica. Bom, essas são as características principais do feixe gaussiano. Essa questão do raio vai ser importante porque quando nós fizermos espelhos para tentar conter, né, esse feixe dentro de uma cavidade, para podermos ter a luz laser, esses raios de curvatura vão ter que ser iguais aos raios de curvatura do espelho esférico, certo? E a gente vai ver isso mais à frente. Vistos os modos, vamos dar uma olhada agora no outro componente do laser, que é o ressoador ou a cavidade, né? Em que você vai ter aqueles espelhos concentrando energia num ambiente, né, onde deve estar ocorrendo a emissão estimulada. Depois de todo esse trabalho para chegar ao feixe gaussiano, eu vou primeiro fazer umas contas com o feixe reto, tá? A onda plana, porque senão ficaria muito complicado. Vou fazer a seguinte hipótese: uma onda plana se originou em algum lugar da cavidade. A gente viu que ela pode ter surgido como ruído ou como um pouco de emissão espontânea. E ela vai ficar, né, nesse movimento aqui, pendular, sendo refletido na parede da cavidade por esses dois espelhos que, para simplificar, eu digo que tem a mesma refletividade de amplitude R, certo? A gente sabe que no laser de verdade, pelo menos um desses espelhos vai ter que ser relativamente ruim, né, para que alguma luz escape. E eu vou simplesmente escrever o campo elétrico, certo? Como a amplitude dessa onda aqui, que surgiu aqui. Depois de uma volta inteira, no mesmo ponto, ela vai estar multiplicada, essa amplitude, por esse fator aqui, R ao quadrado, porque ela vai sofrer, né, uma atenuação R em cada um das paredes, vai bater duas vezes nessas paredes. Ela vai ter uma mudança de fase, porque ela se propagou a uma distância 2D. Essa fase, então, adicional é dada por número de onda vezes 2D. E o campo elétrico total nessa cavidade é a soma de todas essas contribuições. Temos, então, uma série geométrica que a gente vai calcular. Então, aqui, de novo, a expressão. Eu vou usar a expressão da série geométrica. Nós sabemos calcular essa soma, né? Esse campo total vale a zero sobre 1 menos o fator da série geométrica. Então, 1 menos R ao quadrado é elevado a menos J φ. Então, vou apenas agora desenvolver um pouco isso e chegar a uma simplificação. Eu estou interessado, antes de mais nada, na irradiância, energia por unidade de área, e a irradiância ela é proporcional a módulo ao quadrado do campo elétrico, né? Então nós vamos ter, esquecendo dessa proporcionalidade, tem mais constantes aqui, né? Vai ser uma certa constante A dividida por módulo do denominador, né? Eu vou também, não vou ficar carregando esse R pequeno ao quadrado, eu vou chamá-lo de R maiúsculo. E esse R maiúsculo naturalmente é R ao quadrado, às vezes chamado a reflectância de irradiância, né? Se o campo é refletido com fração R minúsculo, a irradiância é refletida com fração R maiúsculo, como eu defini. Bom, eu vou continuar, vou chamar esse A ao quadrado também para não ficar carregando de zero. Então eu vou escrever I é igual a I0 e vou desenvolver esse módulo aí,
certo? A parte módulo ao quadrado é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Eu vou ter, então, a parte real é 1 menos R cosseno de φ, né? A parte real dessa exponencial complexa. E a parte imaginária é R seno de φ. Então, eu tenho essa expressão aqui. Eu vou desenvolver esses quadrados, vamos fazer aqui do lado. I igual a I0 sobre... vamos desenvolver esses quadrados. 1 menos 2R cosseno φ mais R ao quadrado cosseno ao quadrado de φ mais R ao quadrado seno ao quadrado de φ. Eu vou... esse seno mais cosseno se simplifica. Eu vou escrever, então, I0 sobre 1 menos 2R cosseno φ mais R ao quadrado, já que seno mais cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Agora vamos olhar só esse denominador. Eu vou fazer algo como completar quadrados, né? Essa expressão lembra 1 menos R ao quadrado, mas não é exatamente isso. Se comparar, né, e ver o que está faltando, isso vai ser igual a 1 menos R ao quadrado mais 2R, 1 menos cosseno φ. E agora eu vou simplificar ainda um pouco mais esse cosseno φ. Eu vou escrever como cosseno de φ sobre 2 mais φ sobre 2, aplicar a lei das somas, do cosseno da soma de ângulos. Isso vai dar cosseno ao quadrado de φ sobre 2 menos seno ao quadrado de φ sobre 2, escrevendo na forma de cosseno, esse seno ao quadrado. Eu vou ter cosseno ao quadrado de φ sobre 2 menos 1 menos cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Então, continuando aqui, nós queremos essa expressão, né, do denominador daquela expressão maior. Nós chegamos a isso aqui, numa relação trigonométrica simples. Isso aqui vem diretamente do que nós tínhamos acabado de escrever. Então, eu vou escrever 1 menos cosseno φ, que é o que aparece ali multiplicando o 2R, vale 1 menos 2 cosseno ao quadrado de φ sobre 2 mais 1, ou 2 seno ao quadrado de φ sobre 2. Finalmente, recuperando lá a nossa intensidade, a gente vai chegar a essa expressão que a gente vai estudar um pouquinho. I0 sobre 1 menos R ao quadrado mais 4R, por causa desses dois aí, né? Seno ao quadrado de φ sobre 2. Uma última coisa que eu vou fazer aqui é dividir todo mundo por 1 menos R ao quadrado e dizer que é um constante, vai ser uma outra constante, 1, sobre 1 mais 4R sobre 1 menos R ao quadrado seno ao quadrado de φ sobre 2, e finalmente a gente vai ver o que isso significa. Temos aqui uma representação gráfica. Isso aí é do livro do Sali e Tai, que eu acho que é melhor a gente escrever aqui, né? Exatamente dessa expressão
para duas situações. Aqui em cima, a gente vê isso para o caso R igual a 1, ou seja, uma cavidade perfeita. Os espelhos refletem perfeitamente, não há absorção dentro da cavidade. E aqui para um R menor que 1. Notem algumas coisas, eu não coloco um valor aqui para o máximo, porque quando eu fiz essa transformação aqui, I1 igual a 0 sobre 1 menos R ao quadrado, eu escondi uma sujeirinha debaixo do tapete, né? Na hora que R vai para 1, essa intensidade nessa cavidade perfeita é infinita. Isso vem do caráter irreal, né? dessa hipótese de que os espelhos são perfeitos. Lembre-se também que dentro da cavidade, a menos que seja uma cavidade de vácuo, né? Se houver qualquer tipo de ar ou de matéria dentro dessa cavidade, vai existir alguma absorção. Então, existe uma queda de intensidade dentro, né, dos vários passos da radiação dentro da cavidade. O que acontece aqui matematicamente é que, claro, quando R igual a 1, essa expressão dá zero por causa desse termo aqui, que vai para infinito, certo? Exceto quando esse termo também vai para zero. Ok? Esse termo vai para zero exatamente nos pontos múltiplos de 2π. E aí o que acontece, lembrando, né, o φ, vamos colocar, tá lá atrás, a nossa definição do φ, vamos colocar de volta aqui. Esse φ valia 2, número de onda, distância entre os espelhos da cavidade. Se você fizer aí as contas, você vai descobrir que os modos que mantêm em que essa intensidade não é zero, eles estão separados em frequência, faça a passagem para a frequência, por esse valor aí, C sobre 2D, isso dá uma frequência. Observem também, isso tem uma interpretação curiosa, né? C sobre 2D é o inverso do tempo que a luz leva para fazer uma volta completa na cavidade. Então é natural que esses sejam os modos que são permitidos. Por outro lado, se o R for menor que 1, você pode resolver essa equação aí numericamente, plotar, e você vai descobrir que agora, finalmente, temos, como se espera, um pico finito para esses pontos em que eu estou exatamente em um dos modos permitidos, e ela não chega a zero, né, completamente. Ele não tem que estar exatamente nesse modo para existir, e ele, fora desse modo, não chega exatamente a zero. Primeira vez que eu vi esse gráfico, eu pensei, bom, tem alguma coisa errada. Como é que eu estou dizendo que a cavidade perfeita é mais difícil manter um modo do que na imperfeita? Porque aqui eu tenho que acertar exatamente, não é isso? A frequência correta, e aqui não. Intuitivamente, de certa forma, podemos pensar assim, até que você comece a pensar pelo outro lado. O que faz isso aqui ser zero? A interferência destrutiva das várias passagens dessa onda pelo mesmo lugar. Se o espelho é perfeito, essa interferência é perfeita e ela destrói, né? A menos que haja a fase absolutamente correta, ela destrói a longo prazo essa intensidade. O espelho não sendo perfeito ou existindo alguma absorção, essa interferência não consegue destruir isso completamente, por isso sobra aqui alguma coisa. O fato é que toda essa análise e um bocado de trigonometria nos mostrou que, primeira coisa, na cavidade eu vou ter modos, né, frequências múltiplas dessa quantidade aqui, C sobre 2D. Observe também que, naturalmente, esses modos estão bem longe do zero, né? A distância entre eles é incomparavelmente menor do que a distância daqui para o zero. Nós estamos sempre falando de luz nas frequências do terahertz. Visto a questão dos chamados modos longitudinais, ou seja, a gente viu as restrições sobre o comprimento de onda, né, que essa cavidade pode suportar. Mas vamos lembrar de novo que nós não estamos mais falando de ondas planas, nós estamos falando de feixes que têm uma certa estrutura espacial. A energia deles está concentrada aí numa certa largura, né? Então, voltando aí à ideia do feixe gaussiano, o que a cavidade tem que fazer para poder manter esse feixe de modo
estável. Tem várias soluções, eu vou mostrar o quadro geral na próxima figura, mas eu quero mostrar um caso aqui para a gente entender até as notações e as coisas, né? Esse é o caso da cavidade simétrica confocal. Essa é uma figura da Sociedade Internacional de Ótica e Fotônica e vamos ver o que eles estão mostrando aqui. Então, a gente tem uma cavidade aqui de tamanho, né, de comprimento L, e temos dois espelhos curvos, né? Vejam que os raios dessas curvaturas, o módulo desses raios é L, ou seja, o centro de curvatura está no outro espelho, né, no centro do outro espelho. Atenção para os sinais, né? Praticamente, prestem muita atenção, praticamente cada autor usa uma convenção diferente. Tá? Vocês devem se lembrar um pouco dessas convenções também quando estudaram no ensino médio. Eu preciso, por causa da próxima figura, de uma convenção um pouquinho diferente da que era dessa figura, e por isso eu fiz uma discreta correção aqui à caneta. Tá? Não apenas por causa da figura em si, mas por causa da definição desses parâmetros G que a gente vai ver em seguida. Eu preciso usar a seguinte convenção: côncavo é negativo, convexo é positivo. Além de tudo, ela é bem mais simples, né, do que ficar dizendo se tiver à direita, se tiver à esquerda, etc. Essa aqui me parece bem melhor. Tá? Os dois espelhos são côncavos, os dois têm raio, então, negativo, e ele vale menos L. O que vai acontecer, então, nesse caso? Esse feixe gaussiano ele vai ter a cintura no centro da cavidade. E se você calcular a partir do comprimento de onda e da cavidade um W0 igual a esse, certo? O que vai acontecer é exatamente que o feixe vai ficar se repetindo em cada propagação, né? Ele é reto aqui, a cintura está aqui, ele vai se abrindo, nesse ponto ele tem um raio igual ao raio, essa é a questão fundamental. O raio da frente de onda aqui tem que ser igual à curvatura do espelho. E ele volta a ficar reto aqui, volta a abrir, volta para cá e fica se repetindo. Existem várias possibilidades diferentes, isso a gente vai ver na próxima figura. Então veja, o comprimento de onda tem que satisfazer aquilo lá, tem que ser um dos modos possíveis da cavidade. E agora uma questão adicional. Se você for usar espelhos curvos, as curvaturas desses espelhos têm que ser tais que nesses pontos a curvatura do feixe gaussiano seja igual. Então aqui nós temos uma figura do livro do Salitai, que está na nossa bibliografia, mostrando quando, no geral, essa configuração de dois espelhos vai formar uma cavidade estável para algum feixe gaussiano. A descrição geométrica dessa cavidade vai estar determinada por esses parâmetros G1 e G2, que já apareciam naquela figura anterior, que são definidos assim, tá? G1 é 1 mais D sobre R1, G2 a mesma coisa com R2. Observada aquela convenção, né? R é negativo para côncavo, positivo para convexo. Mostra-se que esse arranjo vai estar estável para uma certa configuração de G1 e G2. Como é que se mostra isso? Você supõe que existe um feixe gaussiano lá dentro e que ele tem o raio coincidente com o dos espelhos, no ponto em que ele atinge os espelhos, e você acompanha a propagação desse feixe por um passo na cavidade, né, até ele voltar aqui de novo. Se ele voltar na mesma condição, com o mesmo raio, então essa configuração é estável. Bastante conta, a gente vai pular essa parte, vamos passar para o resultado. O resultado é esse: o arranjo é estável se G1 e G2 estiver entre 0 e 1. Né? Por isso que eu vou ter esse tipo de diagrama, porque a partir de um G1 fixo, G2 vai satisfazer uma condição hiperbólica, né? Que vai dar menor que 1 sobre G1. Então, nesse diagrama, a parte branca é estável, a parte achurada aqui, cinza, é instável. Veja, a parte branca é estável para o feixe gaussiano que tenha esse raio coincidente com os espelhos no momento que incide nos espelhos. Veja também que estão representadas aí várias configurações, inclusive com espelhos planos. No espelho plano o raio é infinito.
e aqui uma configuração com um espelho convexo. Veja que R2 é maior do que zero, porque eu tenho nesse caso um espelho convexo. Finalmente, veja que, no caso particular em que os espelhos são iguais, né, R1 igual a R2, eu tenho que estar nessa reta identidade aqui, né? O G1 vai ser igual ao G2 e eu vou estar dentro dessa reta, é a reta dos ressoadores ou cavidades simétricas. Uma última coisa que eu queria comentar, porque a aula está bem longa, é juntar isso tudo e permitir que a gente veja quais são os módulos que realmente vão existir no laser. Nessa figura, de novo, é do Sale e Taik. E o que ele está representando aqui? A curva de ganho do laser. Lembra, o laser vai dar ganho em uma frequência específica, né, da transição que vai haver emissão estimulada. Ele está representando aqueles modos longitudinais. Quais são os modos que a cavidade permite que haja oscilação. E ele está representando um nível aqui que são as perdas da cavidade. Que perdas são essas? Qualquer absorção que exista no meio da cavidade, a imperfeição dos espelhos. Lembrem-se, os espelhos não vão ser perfeitos. Em particular, eu preciso que um deles seja longe de perfeito, porque é o que vai permitir que a luz escape. O que vai acontecer então? Aqueles modos em que o ganho é maior do que as perdas vão existir e ser amplificados dentro da cavidade e vão constituir o espectro do meu raio laser. Nesse caso aqui, eu tenho esses modos, vão fazer o espectro do raio laser. Lembre-se, a gente já discutiu esse assunto. Mas aqui o ganho está muito maior. Isso quer dizer que em cada passo ele vai aumentar e vai se tornar infinito. Não, lembre-se que existe um alto limite e o ganho sempre, por mais que existisse a possibilidade de um ganho maior, ele vai estar sempre limitado às perdas. Assim que eu tentar ter um ganho maior, eu vou diminuir a população, né? Diminuir a inversão e o ganho vai cair. Então ele vai sempre estar no limite das perdas. Veja que eu posso diminuir a quantidade de modos fazendo a cavidade ficar menor. Lembre que a separação desses modos é velocidade da luz sobre 2D. Então, fazendo uma cavidade menor, eu a deixo mais seletiva e deixo um espectro mais puro. Agora, você pode pensar o seguinte: eu tinha dito que essa transição que permite amplificação laser é muito específica, ela existe exatamente, né, entre aqueles dois níveis e, portanto, a frequência deveria ser muito precisa. Por que agora eu estou dizendo que existe aí uma faixa de valores? Isso é chamado alargamento do ganho. E ele tem várias causas, né? Você pode ter, por exemplo, incerteza quanto ao tempo de emissão. Mesmo que você saiba que a emissão desse fóton, né, por emissão estimulada vai ocorrer numa frequência muito específica, você não vai saber em quais momentos ela vai ocorrer. E uma série de pacotes de oscilações de frequência bem definida, mas acontecendo em instantes aleatórios, o espectro resultante não é completamente puro. Ele está centrado naquela frequência bem definida, mas ele tem um alargamento. Existe também, entre outras coisas, a possibilidade de você ter um alargamento por efeito Doppler. Se for o caso de um meio gasoso, né, então eu estou com um meio, esse meio da minha amplificação laser é um gás, esses átomos viajam a diferentes velocidades. Elas são diferentes, elas são aleatórias. E lembre-se, aquela transição vai ser a transição vista do referencial do átomo, né? Então isso muda
a frequência efetiva, assim como o som da sirene de uma ambulância é diferente quando se aproxima e se afasta de você, né? É o mesmo efeito. Então, por conta disso, essa curva de ganho vai ser também, na verdade, um pouco alargada. Doppler, do efeito Doppler, na verdade, é com... Bom, deveria ser maiúsculo, e é com 2 P's. Bom, paramos por aqui. Foi uma aula bastante longa. Os tópicos da próxima aula, então, seguindo aí a linha de raciocínio, falta verificar uma característica da luz laser chamada coerência, característica importante, e também verificar os tipos de laser e suas aplicações. Obrigado.